E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer aí as últimas informações do Verdão, galera. Tô trazendo aqui para vocês o troca de passes, galera. Falando aí as últimas novidades do Verdão para a final nesse domingo às 6h30 da tarde, galera. Fica até o final do vídeo aí e deixa aquele like, beleza? Paulista, temos boletins de Corinthians e Palmeiras. Aliás, a gente começa pelo Palmeiras com Vitor La Regina, na sequência Débora Carvalho com o Corinthians. Olá, boa tarde a todos que estão ligados com a gente. O Palmeiras fez neste sábado mais um treino se preparando para a final do Campeonato Paulista amanhã contra o Corinthians, primeiro jogo na casa palmeirense. O técnico Abel Ferreira tem um desfalque de peso para esse primeiro jogo da decisão, que é o zagueiro Gustavo Gomes, que sofreu uma entorse no joelho nos treinos desta semana. Isso significa que Michael, que foi titular contra o São Paulo na semifinal, deve seguir como titular na zaga palmeirense. Uma dúvida está na lateral esquerda, né? O Palmeiras conta com o retorno do uruguaio Piquerez, que estava fora dos últimos jogos por causa de uma lesão, mas Vanderlan agradou a comissão técnica justamente no jogo contra o São Paulo nesta semana. No ataque, Vitor Roque, que estreou contra o São Paulo, deve ser o titular contra o Corinthians nessa decisão. Que começo para o Vitor Roque, né? Estreando contra o São Paulo, segundo jogo já contra o Corinthians. Essa linha de ataque que deve contar também com Estevão e Facundo Torres. Falando um pouco mais sobre o elenco do Palmeiras, o time oficializou nesta sexta-feira a contratação de Lucas Evangelista, meio-campo do Bragantino, mas ele ainda não pode jogar essa decisão porque já disputou a competição pelo time do interior paulista. Essa é uma final que vale muito para o Palmeiras historicamente. O Palmeiras pode ser o primeiro time da era profissional do Campeonato Paulista a conquistar 4 estaduais consecutivos, algo que nem o Santos de Pelé conseguiu. Além do fato de ser um grande clássico, Palmeiras e Corinthians, algo que não acontece numa final de Paulistão desde 2020. Volto com vocês. Muito bem, cabe ao Corinthians, né? Tentar impedir essa série, é uma série que entra para a história do Campeonato Paulista, se o Palmeiras atingir, né? Pelo que ouvimos dos nossos repórteres, não é que o Corinthians tem exatamente mais dúvidas do que o Palmeiras, mas tem uma dúvida mais importante, né? Claro, claro. No Palmeiras é só questão de ter o Piquerez, que é um jogador já super bem integrado ao elenco, ou manter o Vanderlan, que está bem, né? Questão ali de... E o Vitor Roque não me parece ser dúvida, né? Se foi considerado apto para enfrentar o São Paulo na semifinal, né? Inclusive teve participação importante, sofrendo o pênalti. Teve a semana toda, né? Porque a gente achou que foi pênalti, mas enfim, era ele na jogada, né? O Corinthians tem essa questão mais complicada para resolver, né? Porque mexe na criação do time, mexe né? com característica, né? Não tendo o Garro nem o Coronado, aí é saber se ele traz o Memphis para essa posição do camisa 10, digamos assim, né? Do enganche, como dizem os argentinos, adiantando o Romero ou o Tales, que seja como substituto, ou se ele faz, se eventualmente se jogar o Tales, o Romero nessa função é mais difícil ver, ou se o Tales vem por trás e mantém o Memphis com o Yuri na frente. O Tales, em algum momento do Campeonato Paulista, já chegou até a entrar nessa função, eventualmente, enquanto o Garro não estava jogando, chegou ao Memphis, já fez essa posição, o próprio Tales. Os dois já passaram por ali. Mas você está imaginando como prioridade manter o sistema de jogo? Eu acho que sim. Esse modelito anos 90 aí, cara de Vanderlei Luxemburgo, com losango no meio e 2 atacantes. Você chega a uma decisão, acho que o normal é você tentar puxar pela memória o que o seu time já fez de melhor. O Corinthians cai de produção para mim na medida em que ele passa a atacar pior. Porque defender, ele sempre teve problemas para defender dentro desse desenho. Assim, gente, não é obrigatório defender mal jogando com o losango no meio. Todo sistema tem as suas vulnerabilidades. Esse tem uma delas. Você fica com uma linha mais estreita à frente da sua defesa, ou essa linha vai balançar para um lado ou para o outro muito coordenadamente, ou ela vai deixar espaço, seja num dos lados, numa inversão de bola, seja pelo meio, quando alguém passar aí para cobrir o lado. Esse que apareceu fazendo gol aí não apareceu como dúvida no nosso campinho. Não. Então, parece ser boa notícia para o Corinthians, né? Boa notícia. O Yuri Alberto faz a dupla de ataque com o Memphis Depay, né? Seria importante você ter esse trio de frente. Se não tiver, pode ser que mude, porque você já não tem Coronado. E por causa de ser um Palmeiras e você ter que se resguardar com um Estevão, principalmente, mas você tem um Richard Rios que ajuda ele aqui e um Veiga que fica muito nesse lado. Se você fizer os 3 volantes no meio, com Memphis, Yuri,
na verdade o Yuri mais avançado, mas o Memphis não ajudando a marcar, vai sobrecarregar essa questão desses 3 homens, porque ele tem que pender por esse lado direito, e de repente você deixa um Vanderlan passando um pouco mais aqui, né Mansur? Não vai ser o caso agora, mas no jogo da fase de classificação, foi 1-1. A formação do Abel com 3 zagueiros naquele dia, né? Naves, Murilo e era o Gustavo Gomes, que não está agora. O Palmeiras pareceu ter se preparado muito para jogar com os laterais alas, abrindo muito o campo para explorar os lados desse losango, usando muito a largura. Agora é uma formação diferente, mais habitual do Palmeiras, no 4-2-3-1 mais habitual, mas eu acho que também o Palmeiras vai se preparar para tentar explorar esses lados. Aí é possível, por exemplo, você ter o Carrilho fazendo o lado direito, que ele já fez algumas vezes, um jogador mais por dentro, se ele escolheu colocar o Memphis ali por trás no centroavante, eventualmente abrindo, não sei se o Romero pelo lado esquerdo, enfim, buscando alguma outra solução para tentar ter um time defendendo de uma maneira um pouco mais equilibrada os lados do campo. Naturalmente, se o Garro não jogar e jogar o Romero, ele faz essa linha que seja aqui pelo lado e deixa, de repente, o Martínez ajudando aqui nesse lado com o Estevam, você faz 2 linhas de 4 marcando naturalmente, e Yuri e Memphis na frente. Foram poucos jogos que o Martínez ou Carrilho caíram pela direita. Perfeito. Com tranquilidade. Ou o Romero de um lado ou do outro, para poder ajudar essa linha de 3 ali, né? Tem outro tema aqui para a gente explorar, que não é específico do Campeonato Paulista. O Campeonato Baiano, por exemplo, também tem que se preocupar com isso. Jogadores convocados, né? O Campeonato Baiano vai ter a final na data FIFA, o segundo jogo da final, se não me engano. É isso? O segundo jogo. Segundo jogo da final do Campeonato Paulista é logo depois da data FIFA. Então tem aí um desafio logístico, né? A gente tem a lista dos convocados de cada lado. 5-2 para o Corinthians, né? Levando em conta todas as seleções, e não são só seleções sul-americanas, né? Tem a Holanda também, que vai levar o Memphis Depay. Viagem longa, hein? Com uma vantagem. A Holanda vai fazer ida e volta com a Holanda vai fazer ida e volta com a Espanha na quarta de final da Nations League. Os jogos estão marcados para dia 20 e 23, quinta e domingo. Então ele não vai jogar como a seleção brasileira, como as seleções sul-americanas. Ele não vai jogar na terça-feira. Ele vai jogar evidente que é mais longe, mas ele vai jogar na Espanha no domingo. E na cabeça de muito torcedor, né, Alex, ainda tem aquele conceito, chega e joga. Assim. Vai viajar de primeira classe, né? Ganha muito, mas a gente está falando do futebol de altíssimo rendimento. Qualquer detalhe ele vai fazer diferença. Qualquer descanso perdido, tudo. E depende do quanto que ele vai jogar lá também. Ou esses atletas todos. Se você joga 70, 80 minutos, você tem que viajar aqui para jogar 24 horas depois, a viagem em si naturalmente atrapalha, mas se viajar num coisa, você vem com a bota, você vem recuperando. Mas o processo natural de recuperação fisiológica de um corpo de um atleta, jogando mais, ele vai ter esse problema. Se ele joga menos lá, ainda mais, é lógico, pegar uma viagem da Europa para cá, ele, lógico que sofre mais, mesmo que seja o melhor avião, poxa vida, né? Mas ele chega aqui sem o desgaste praticamente de um jogo. Então, as coisas elas podem ser diferentes. O Palmeiras com o Richard, que naturalmente tem sido titular e jogando mais, é uma coisa. O Estevão, de repente, é outra, porque às vezes na seleção não vai jogar o tempo todo. Então, pode ser que chegue aqui um pouco mais inteiro por causa dessa minutagem. Agora, não sei se fui só eu que me impressionei com isso, e pode ser que vocês me convençam que eu estou absolutamente errado. Eu me choquei um pouco, assim, ver a coletiva para divulgação, de promoção da final do campeonato, os 2 treinadores, um jogador de cada time e os 2 árbitros no centro da mesa. É deles que a gente vai falar hoje. Como grandes protagonistas. Porque o torcedor vai ficar reclamando, o dirigente vai botar nota de repúdio, não sei o quê. Como a gente transformou, de fato, a arbitragem num elemento central do debate do jogo. Mas quem está dando entrevista coletiva agora não é árbitro, tá? Não. É o Cuca, técnico do Atlético. Aí. Um placar elástico no primeiro jogo. Sim. É isso aí, torcedor do Verdão. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Falou e até mais!